Quando eu falo de camadas, eu tenho duas versões, camada convexa e a camada côncava. Hoje eu vou falar um pouquinho da camada côncava, que é aquela que vai do curto ao longo, onde tem aquela máxima, o fio de cima, aqui representado, e aqui o fio de baixo, onde o fio de cima é menor que o fio de baixo. Olha lá em caimento natural, o que nós temos, e a nossa figura clássica de camadas. Movimento, leveza, suavidade, alongamento, remoção do peso. Camadas. Do outro lado, da mesma forma, fio de cima representado, fio de baixo representado, A, B, tem várias nomenclaturas. Vamos entender dessa forma. Cima, baixo, bem simples, fácil, é fácil. De cima menor que o de baixo. É nessa característica que eu vou fazer a minha explicação no outro quadro. É nesta figura de corte, sempre respeitando o de cima maior que o de baixo. Isso é um entendimento sobre como o cabelo vai se comportar em figura e impactar no rosto. Todas as técnicas têm uma figura geométrica que impacta no rosto, frontalmente. E isso vai ser trabalhado sempre, mas é uma evolução dos meus fundamentos do corte. É onde eu consigo primeiro dominar as técnicas e depois entender como isso impacta em figura no rosto para poder aplicar realmente aquilo que aprendemos no visagismo. Porque visagismo é fantástico, é fundamental, ele é necessário, mas é muito mais fácil tu aprender a teoria. Você tem um rosto assim, assim, assado, ficaria legal. Um cabelo assim, assim, assado. Ótimo! Faz para mim agora. E aí, entendemos tudo de figura, decoramos todas as métricas, tudo, como fazer para o rosto A, B, C, D, E, a círculo, tal. Agora me entrega, faz com precisão, faz com precisão. O que o meu trabalho faz é te entregar as ferramentas para que tu tome as decisões, interprete tudo que a tua cliente fala, verbal ou não verbal, e entregue num corte. Quando tu entender, junto ao meu trabalho, o que significa, desde o movimento da mão, as figuras geométricas e o impacto que cada técnica dá ao rosto visto de frente, e o movimento, tanto a direção do corte lateral quanto as figuras, tu começa a cortar cabelos com tranquilidade e precisão. Começa a ficar fácil. Identificar fotografias, quando a cliente nos traz uma imagem, ela traz o celular, olha, eu gosto disso. O cabelo fala, galera. A imagem fala. Ele tem um perímetro, ele tem uma direção de corte, ele tem uma figura. Olha só, 3 fundamentos. Ele tem um perímetro, ele tem uma direção e uma figura. Se eu souber identificar cada uma dessas, já entendi o que é este corte, o que ele fala nessa imagem, e vou ver se é possível aplicar isso na minha cliente. Isso olhando uma foto. Ou eu posso ter aqui na minha cabeça uma ideia. Gostaria de um perímetro assim, assim, nessa direção. Quadrado, triangular ou círculo. Vou observar a direção do corte, se eu vou deixar ele crescendo para frente, numa figura triangular, em linha horizontal, tanto na textura ou, enfim, representando o quadrado. Vou incliná-lo para trás, representando o círculo. E depois o elemento, linha, graduação, camadas. Toma-se a decisão, começa-se o corte, constrói-se a casa e depois se texturiza, decorando, sempre respeitando a estrutura do corte. Então vimos um pouquinho do princípio da camada. E agora vamos falar um pouquinho da direção da camada. Eu uso muito 3 figuras geométricas que, nesse momento, eu quero que tu entenda que elas estão relacionadas à direção do corte, não à sua técnica, porque eu uso esses elementos para as 3 técnicas. Eu uso o triângulo para toda a técnica direcionada para frente, seja linha, graduação ou camada. O quadrado para horizontalidade, tanto na camada, quando eu tenho horizontalidade de camadas, quanto na linha, quanto na graduação, quando ela é horizontal. E o círculo quando eu tenho inclinações para trás, seja na linha, seja na camada ou
na graduação. Então eu preparei para vocês 3 posições para a camada, tá? Quero que vocês me acompanhem a minha linha de raciocínio. Deixa eu pegar meu canetão. Aqui está. Primeiro, o cabelo está projetado para cima. Quem me conhece sabe que Paulo Bassani pouco faz camadas projetadas para baixo. Não gosta. Para cima. Tudo para cima. Para frente, para o céu ou para trás. Respeitando a posição do dedo, de cima menor que o de baixo, vamos criar a figura. E vamos observar como um ponto de referência, que não vai mudar, que é esse aqui. Este. Deixa eu vou afastar um pouquinho. Aí, Paulo. Beleza. Abre. Ótimo. Aí tá legal. Esse ponto, galera, não vai mudar. Ele representa a parte do topo da cabeça. Fechou? Ele tem o mesmo tamanho. Mas vamos observar como uma decisão e um posicionamento gera uma figura. Triângulo, quadrado ou círculo. E entendendo isso, a gente já começa a tomar decisões mais corretas. Vamos lá. Projetado para frente. Deixa eu ficar até aqui assim, ó. Vou acompanhar a cabeça da moça aqui, ó. Olha lá, ó. Vai ficar legal. Eu vou olhar para lá, mas acho que vai dar para ver. Fechou aí? Acho que sim. Para frente. Eu chamo de 45 graus do topo, porque eu estou usando a referência do topo. Então vou inclinar 45 do topo. Fechou a conta. Vamos marcar o corte. Aqui está o corte. Ele está projetado. Olha lá. E é o quarto. Vamos ver o que acontece quando isso cai. Em caimento natural. Vamos baixar. Primeiro esse vai ser sempre igual. Sempre igual, sempre no mesmo ponto. Vamos baixar. Olha lá. Esse era o nosso ponto, que chamaremos de posição 1. Vamos marcar o 1 aqui. 1. Posição 1. Olha o que acontece com a inclinação. Automaticamente, projetado para frente, encamado, o cabelo cairá com a textura inclinada para trás. Por que tu está falando isso, Paulo? Porque muitas vezes a decisão da posição da camada tem a ver muito com o seu perímetro. Ou seja, um perímetro oval alongado cai muito bem com camadas projetadas para frente. Por quê? A textura vai da frente para trás, conversando com o perímetro. Vamos mudar a posição do corte agora. Estávamos aqui. Posição 1. Vamos para 2. Esta referência não muda. Ela vai lá para o céu, lá para cima. E agora tenho o segundo ponto, olha aqui. Vamos chamar de 2. Posição do dedo. Olha lá, retinho. Cortado lá para o céu. Deixa eu ficar aqui, vamos fazer a boneca aqui, ó. Ali, eu vou virar para lá. Pronto. Dá para ver? Posição 2. Aqui não mexeu, mas olha a distância e a diferença entre o primeiro ponto de corte e o segundo. Vamos baixar e vamos ver o que acontece em relação ao direcionamento da textura da camada. Vou refazer aqui. 1. E agora, olha lá. Observem e dá para ver que saindo do mesmo ponto, a linha e a direção do corte não é tão horizontal. Ela é até levemente inclinada para frente, por causa da curva da cabeça. E tu que está me vendo, vai recordar de quantas pessoas fazem camadas quadradas, olha lá, ó, quadradas assim. E aqui do lado ficam umas bolsas. Eu chamo de orelha de Cocker Spaniel. Ficam uns bolsões. Por quê? Deu para entender o porquê? Eu vou até refinar o meu trabalho aqui, ó, para que tu perceba exatamente a distância dessa e a inclinação. Dá para perceber que ela é um pouco inclinada para frente. Então, devido à curva da cabeça, olha lá, quando se corta lá para o céu,
ele cai mais alongado, então ele cai não horizontal, um pouquinho inclinado. Claro que pode ter um elemento da franja. Tudo bem. São pedaços do corte. Mas só para vocês terem a percepção do que acontece com a primeira camada de textura. No primeiro movimento, para trás. No segundo, até um pouquinho para frente. Vamos para o terceiro. Esse continua igual. Aqui, aqui, e agora ele vai para trás. Vamos levar os outros para lá. Agora eu tenho o terceiro botão. O terceiro botão está sendo cortado aqui para trás. Daremos o número 3 como referência. Respeitando a posição dos dedos, onde o de cima vai sempre ficar menor que o de baixo, dando movimento, leveza, alongamento e removendo peso, 3 posicionamentos, 3 figuras geométricas em relação à direção do corte. O círculo, se ele aumentar, um oval. Cabelo longo, oval. Para cima, as camadas praticamente horizontais, inclusive tendo que tomar cuidado nessa parte para não criar um peso ao redor do rosto. Como que fica legal o perímetro nessa camada? Lá para cima. Perímetros horizontais. Não precisa ser aqui, pode ser aqui, cabelo longo. E nesse próximo passo 3, lá para trás, se cortado para trás, vai crescer para frente, triângulo. Vamos baixar o ponto aqui, ó, mesmo, ele volta ao mesmo lugar, ele não sai do lugar. Posição 1, inclinado para trás. Posição 2, uma linha horizontal com o cuidado que temos que ter, que ela muitas vezes inclina devido à curvatura da cabeça. Cuidado com isso. Posição 3. Primeiro entendendo o que estamos falando. Camadas. O fio de cima. O fio de cima é menor que o fio de baixo. E cria esse tipo de figura em relação ao rosto e ao crânio, de frente ou de lado, esse alongamento. Se eu posicionar os meus dedos corretamente em camadas, eu terei este tipo de figura.